Olá, eu sou o professor Alan, sou professor de língua portuguesa. Vamos à nossa aula de hoje. Eu vou trabalhar com a etapa do novo ensino médio. As habilidades da BNCC que eu escolhi para a aula de hoje são a do ensino médio da primeira a terceira série, de língua portuguesa, habilidade número 24, que fala sobre essa questão de você analisar com criticidade, né, de uma maneira crítica, as diferentes visões de mundos e opiniões. E também a habilidade do ensino médio, do primeira à terceira série do ensino médio, de linguagens, habilidade número 102, que fala sobre essa questão dos ambientes virtuais, a participação em fóruns, chats, essa questão, né, das opiniões através dos ambientes virtuais. O tema da nossa aula de hoje é diferentes opiniões e contextos, e o objetivo da nossa aula é contextualizar as diferentes interpretações para uma pergunta e também selecionar a mais adequada àquela situação. Para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a seguinte situação. Nós temos uma família que ela sai de um ambiente urbano, né, um ambiente de cidade, e ela vai viver num ambiente rural, e ali ela passa a fazer a criação de aves, a criação de galinhas. E ela vai observar como que está sendo essa troca de espaços, sair de um ambiente onde ela tem tudo de uma maneira até mesmo um pouco mais facilitada, para ela ir para um outro ambiente onde as coisas ela vai ter que aprender com aquelas situações. Para a nossa aula de hoje, nós temos o texto, né, que vai trabalhar com a questão aí da saúde das aves. Esse texto ele foi retirado de um chat, né, de um fórum, onde os usuários eles vão dando ali as suas opiniões. Eu vou dar um tempo para vocês poderem fazer, né, a leitura desse texto, e aí depois nós vamos fazer uma contextualização ali, observar o que vocês entenderam sobre ele. Então, após a leitura desse texto, o que a gente vai observar, né? Nós temos ali um usuário do serviço, né, ali do fórum, que tem uma dúvida, e a gente tem esse costume, né, quando a gente tem uma dúvida, de, através da internet, buscar informações, e nós temos ali pessoas que passaram por situações semelhantes em algum momento, ou que têm conhecimento sobre o assunto, que dão ali as suas opiniões. O que a gente precisa observar sobre isso? Quando a gente busca a internet hoje em dia para poder resolver algum problema, para poder fazer alguma situação, é porque a gente quer essa resposta de maneira instantânea. Então você tem alguma dúvida, você está consumindo algum serviço, você comprou algum produto, ficou com alguma dúvida naquele momento. A internet hoje acaba sendo aquele meio onde você vai ter uma resposta mais rápida. Porque uma pessoa que também já utilizou esse produto pode colocar ali uma opinião, uma pessoa pode ter tido a mesma dúvida que você em um outro momento e ter colocado ali, através da página, né, do produto, do serviço, que seja, a opinião dela, ou você pode ali naquele momento fazer uma pergunta e as pessoas que estiverem disponíveis, que tiver conhecimento sobre o assunto, pode responder, que é o caso que a gente observou aqui, né? Então a gente vai observar a partir disso, são 3 perguntas para a gente iniciar ali essa análise com relação ao texto. A primeira delas, né? O que Ivana, né, que é a usuária, né, que está tendo essa dificuldade, essa dúvida, ela quer saber. E a gente tem as opções. O que a gente quer observar sobre isso? Se ela pode dar aspirina para uma galinha que está machucada, com que frequência ela pode dar aspirina para uma galinha machucada, como entrar em contato com o veterinário para falar sobre uma galinha machucada, ou se ela pode determinar o nível de dor de uma galinha machucada. Fazendo a leitura da pergunta da Ivana e também ali da sua dúvida, a gente vai observar o quê? Que ela quer saber se ela pode dar uma aspirina para uma galinha que está machucada. E por que isso? A gente tem essa questão, né? Se a gente sente uma dor, a gente já pensa logo em tomar um remédio. E ela quer fazer essa contextualização também com relação a isso. Se eu sinto dor, eu posso tomar um remédio, e geralmente eu tomo uma aspirina, que é um remédio comum para dor. Eu tô vendo que a minha galinha não tá tão legal ali, pela situação que aconteceu, eu posso dar aspirina para ela? A segunda pergunta: por que a Ivana resolveu postar uma pergunta em um fórum na internet? Porque ela não sabia como encontrar um veterinário, porque ela achava que o problema da galinha não era tão grave, né? Porque ela queria ajudar a sua galinha o mais rapidamente possível, ou porque ela não tinha dinheiro para pagar um veterinário. E aí aquilo que a gente comentou, né, ali quando a gente foi falar um pouco sobre o texto. Quando a gente tem uma dúvida e a gente está ali, hoje a internet é o meio que a gente consegue a resposta mais rápida. Às vezes até mais rápido do que perguntar para uma pessoa. A gente entra na internet, pesquisa ali aquela dúvida, vai no fórum, vai no chat ali do serviço, do produto e já tem. Então essa questão de ter essa resposta mais rápida, de uma maneira instantânea, né? E aí a terceira, né? Porque Chico não pôde dizer a Ivana a quantidade exata de aspirina que ela deve dar à galinha. Se a gente perceber, o Chico ele já se identificou ali como um especialista, né, no assunto,
E a ideia é saber o quê? Por que ele não conseguiu dar ali para a Ivana uma quantidade exata? Ele é um especialista, é um veterinário, e mais do que ser um veterinário que cuida de animais, ele é um especialista em aves. E ele não conseguiu por quê? Se a gente fizer uma relação, quando a gente vai ao médico, ele fala o quê? O que você está sentindo? Como que é essa dor? Essa dor você sente com qual frequência? Qual que é a sua idade? Qual que é o seu peso? Qual que é a sua altura? Então a gente vai observar o que ele precisava de mais informações. Se ele tivesse mais informações sobre a galinha, com certeza ele ia passar ali, né, a questão da quantidade exata da dosagem que ela poderia dar. Como ele não teve informações sobre isso, acabou ficando um pouco mais complicado. Ele precisou de mais informações, né, para poder passar. E a ideia é o que, gente? A gente fazer uma reflexão sobre a questão de como a internet hoje ela acaba sendo meio mais rápido de você conseguir ali as informações. Você observar que esse meio ele ajuda muito, porque pode ser que a sua situação, né, de dificuldade, de dúvida hoje, uma pessoa já passou em algum momento, ou pode ser também que aquela pessoa, ela está passando ali naquele momento e você também pode ajudar, você pode estar também no outro lado. E por querer uma resposta mais rápida, a internet acaba sendo esse meio que acaba facilitando. Isso acaba ajudando muito, né, a ter aquela informação, a ter aquela situação de uma maneira mais tranquila e mais rápida. E além disso, a gente vai observar o quê, né? Que pela participação dos usuários, são pessoas que em momentos diferentes, situações diferentes, tiveram isso, mas que podem contribuir. E aí a ideia para a próxima aula é o quê? Que vocês pesquisem os serviços que vocês usem, serviço ou produto, os fóruns, os chats que esse serviço ele disponibiliza e traz para a gente poder comentar aqui em sala de aula como que está sendo essa questão aí do bate-papo entre esses usuários e como essas dúvidas elas estão sendo respondidas. Até a próxima aula. Obrigado.